Bom, então se eu recebi Cristo lá no passado, esse é o primeiro momento, é o momento da justificação, quando a condenação foi tirada de mim. Então agora eu caminho para o segundo momento da salvação. Qual seria esse segundo momento? O momento que a Bíblia vai chamar de santificação. Quando é que começa esse momento? Esse momento começa no momento em que eu aceito a Cristo. No momento que eu entrego a minha vida para Cristo, eu passo então agora a buscar conhecer de Deus, a viver uma vida que agrada a Deus, né? E João vai dizer lá na sua epístola, ele vai fazer uma advertência muito grande, falando assim, filhinhos, não ameis o mundo, e nem as coisas que há no mundo, porque aquele que ama o mundo e as suas concupiscências, o amor do Pai não está nele. Então, o verdadeiro Filho de Deus, transformado em Cristo, o que ele vai viver agora? Ele vai ter uma vida que busca agradar ao Pai. Ele vai viver uma vida de busca de conhecer a vontade do Pai. E esse momento agora, esse segundo momento que começou lá na minha conversão, ele vai durar a minha vida toda. E ele vai ser feito de quedas, tropeços, a gente cai, levanta, né? A gente não é perfeito. E Deus conhece, né? Nós estamos aqui nessa luta entre a carne e o espírito, né? Militando. A Bíblia fala isso, né? Que é uma luta entre a carne e o espírito. A carne, ela puxa para as coisas da carne, e o espírito puxa para as coisas do espírito. E a diferença é que agora em Cristo, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Então ele vai nos conduzindo e nos guiando, né? Então esse momento agora do dia a dia da nossa carreira cristã é o que a Bíblia vai chamar de santificação. Então quando ele diz assim, sede santos porque santo é o vosso Pai que está no céu, é nesse sentido, é de que eu tenho que buscar viver aquilo que agrada a Deus. Olha o que Paulo registra em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 12, ele diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Versículo 13, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, veja bem, aqui a gente precisa entender o que Paulo está dizendo aqui. Algumas pessoas, elas vão, não entendendo esse processo, elas vão entender que eu preciso contribuir na minha salvação. E vão dizer assim, olha, mas o versículo fala aqui que eu tenho que desenvolver a minha salvação. Então eles vão pensar assim, então eu tenho que estar ali, porque senão no final eu não vou ser salvo. Não é isso que o texto está dizendo. Quando Paulo está tratando aqui, ele vai dizer que nós precisamos desenvolver a nossa salvação, é justamente nesse momento da santificação. Por quê? Na santificação, nós estamos sendo salvos da influência do pecado. E a gente sabe que a gente vive essa luta. Então, quando Paulo fala, olha, procure se desenvolver, procure crescer no conhecimento. É isso que ele está dizendo aqui. Desenvolva a sua salvação, cresça espiritualmente, se desenvolva. Lembre que tem um outro texto que ele vai dizer que a gente não pode ser como crianças, nós temos que sair do leite espiritual e aprofundar nas coisas do reino, né? Então é nesse sentido aqui. Então, quando ele fala que eu tenho que desenvolver a minha salvação, não é que eu preciso fazer algo para ser salvo. Eu não tenho como contribuir na obra que Cristo fez na cruz. A obra dele foi completa, perfeita. Então não há nada que a gente venha fazer que venha auxiliar, melhorar, completar o que Cristo fez na cruz. O que ele fez foi perfeito. E quando eu recebo a Cristo, eu fui justificado, eu recebo uma nova vida e agora eu preciso o quê? Desenvolver, eu preciso caminhar, eu preciso crescer. Então, a santificação, ela é um processo. Se a justificação, ela é um ato único,
né? Ela acontece quando a pessoa entrega a sua vida para Cristo. Então ela é revivida, ela é ressuscitada espiritualmente, ela que estava morta agora passa a viver. Então isso é um momento único. Agora, na santificação, ela tem que desenvolver essa fé, ela tem que crescer. E esse processo vai salvando a pessoa, vamos dizer assim, né? Do domínio, do poder do pecado. Então nós precisamos desenvolver mesmo, nós precisamos sair do marasmo, precisamos buscar a Deus, conhecer a Deus, nos aproximar, e esse processo ele leva à queda, ele leva à restauração, momentos em que nós vamos estar mais próximos de Deus, momentos em que nós vamos nos afastar de Deus, faz parte desse processo que a Bíblia vai chamar de santificação. Então, na justificação eu fui salvo. Do quê? Da condenação eterna. Lembra? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Agora, na santificação, que é o segundo momento, eu estou sendo salvo. Do quê? Do poder, da influência, do domínio do pecado. Então, nesse segundo momento, é muito importante a gente entender, porque nós não podemos confundir a santificação com a glorificação. Que é um outro texto que as pessoas confundem muito. Vai dizer assim: sem santidade ninguém verá a Deus. Então, as pessoas, eu preciso me esforçar, porque senão eu não vou conseguir chegar ao céu, porque aqui a Bíblia está falando, né, que se eu não me santificar, eu não vou ver a Deus. Isso a gente precisa entender dentro do contexto que a Bíblia está ensinando. Quando ele fala que sem santificação ninguém verá a Deus, porque, veja bem, quem é que vai ver a Deus? Vamos voltar lá no ladrão da cruz, certo? Não tem dúvida de que ele foi salvo. Isso aí não tem dúvida, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então ele foi salvo. Do quê? Da condenação eterna. Nenhuma condenação havia mais para ele. A dívida que ele tinha foi pago através do sacrifício de Cristo na cruz. Beleza. Então ele ali morreu. Ele morreu ali, pronto. Ele pôde desenvolver a salvação dele? Não, porque ele estava ali condenado, foi crucificado e morto. Morreu ali. Ele foi salvo e morreu, né? Então, ele que não era santo foi santificado em Cristo, apesar de que ele não pôde desenvolver a sua salvação. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando a Bíblia fala que sem santificação ninguém verá a Deus, porque a santificação é a consequência do quê? Da salvação. Logo, quem não foi salvo não se santifica. E quem não se santifica não verá a Deus. Por quê? Porque ele não foi salvo. Entenderam o processo? Deu para entender? Vou repetir. Eu só busco santificação porque eu fui salvo. Então, a salvação, a justificação, ela vem primeiro. Então, eu que fui salvo, agora vou buscar a santificação. Então, eu verei a Deus. Por quê? Porque eu fui salvo. O ladrão da cruz foi salvo. Ele viu a Deus? Sim, mas ele passou por esse processo de santificação? Não. Entendeu? Então, quando fala que sem santificação ninguém verá a Deus, não está querendo dizer de forma alguma que a gente contribui para a nossa salvação. Não. A santificação é para o nosso crescimento. Sem santificação eu não verei a Deus, porque se eu não me santifico é porque eu não fui salvo. E se eu não fui salvo, eu não vou ver a Deus, né? O que resta para essa pessoa é condenação eterna. Então, esses textos precisam ser entendidos à luz desse processo, que acontece primeiro na justificação, quando ele crê em Cristo, entrega a sua vida a Deus. Agora ele vai para o segundo momento da santificação, quando agora nós vamos desenvolver a nossa fé, né? E aí nós vamos estar sendo salvos diariamente. Nós somos salvos do quê? Da influência do pecado. E aí a gente caminha para o terceiro momento da salvação,